Capítulo 1. Síria. Depois daquela noite fria de outono, tudo mudou para sempre na vida de Amal. Aquela noite choveu bomba do céu. Amal acordou com um estrondo alto no meio da noite e pensou que era um trovão. Amal, onde você tá? Seu avô gritou. Aqui, Jadi. É como se diz avô em árabe. Debaixo da minha cama. Os bombardeios vinham acontecendo já havia um tempo, mas não tão fortes e nem tão perto. O avô também entrou embaixo da cama e ele e Amal ficaram escondidos ali durante toda aquela terrível noite, enquanto as paredes da casa tremiam. São como as tempestades de inverno, Amal. Daqui a pouco passa, explicou o avô, depois de se ajeitar e abraçar a menina. Segurando sua mão, ele até esboçou um sorriso. Amal sempre se sentia segura na presença do avô. Durante as tais tempestades de inverno da sua infância, quando as fortes chuvas não a deixavam dormir, o avô contava histórias para ela e a acalmava com seu jeito tranquilo e cheio de confiança de falar. Uma história bem longa, Jadi, por favor, ela pedia. E bonita, com heróis e o mar. Nessas noites de tempestade, antes da guerra, o avô pegava um livro na estante da sala e passava a noite lendo para Amal. Sua voz era rouca e forte, e as histórias eram tão extraordinárias que Amal logo se esquecia dos trovões e dos raios que caíam do lado de fora. Os seus contos preferidos eram os de Simba, um corajoso marujo que tinha vivido em Bagdá, no Iraque, séculos atrás. Simba fez 7 grandes viagens pelo mundo, enfrentando monstros e tempestades de areia e conhecendo povos que falavam línguas estranhas. Amal fechava os olhos e ficava imaginando as histórias até cair no sono. O Simba, na imaginação de Amal, tinha a cara do seu avô quando jovem. Aquele homem alto, bonito e corajoso, de bigode preto, que ela viu nas fotografias da juventude dele. O avô também tinha sido marujo e o mar e os livros eram suas grandes paixões. O avô, aquele homem sério, de poucos sorrisos, mas de bom coração, criou Amal desde que ela era bebê. Quando os pais dela morreram na guerra do Iraque, o avô fugiu com a pequena órfã e eles foram viver em um vilarejo na Síria. O berço de grandes civilizações, de antigos idiomas e de milenares culturas. Um lugar mais antigo do que o tempo. Era assim que o avô descrevia o país onde foram viver. Foi ensinando Amal a ler e a escrever que ele explicou à garota sobre esses povos antigos, os assírios, os persas e os fenícios. Ela nunca foi a uma escola, pois a mais próxima ficava a 2 horas de caminhada, mas teve no avô um grande professor. É nos livros que está o segredo da vida, Amal. Cada coisa no mundo só existe porque é representada por uma palavra, um nome. E são as palavras que fazem o homem eterno, porque elas vivem para sempre, tinha dito um dia o avô. Na tal noite em que choveu bombas, no entanto, o avô não pegou nenhum livro. A estante estava vazia porque, conforme a guerra se estendia, precisou vendê-los para comprar comida. Desde que teve de fechar as portas de sua venda de frutas, ele não tinha mais como ganhar o sustento deles. Amal, você não pode mais ficar aqui. É muito perigoso. Você precisa partir e logo. Temos apenas 2 dias para preparar a sua ida. Partir? Amal não podia acreditar no que estava escutando. Era o dia seguinte à grande chuva de bombas e o avô chegou com esse anúncio de sopetão. O que ele dizia soava absurdo. Como eles poderiam se separar? Como ele poderia sugerir que ela fosse embora sem ele? Amal não conseguia dizer uma só palavra. O coração dela batia tão rápido. A ideia só não lhe parecia mais impensável porque, havia alguns meses, as pessoas tinham começado a ir embora da Síria por conta da guerra. Famílias inteiras primeiro. Depois, apenas mulheres com seus filhos. E mais recentemente, crianças e adolescentes sozinhos. Isso aconteceria com ela também?
Fazia 12 anos que Amal vivia naquele vilarejo. Durante o inverno, nevava e chovia muito. Já o verão era seco e muito quente. Mas era a primavera que Amal mais gostava, por causa do cheiro de pão e de jasmim que havia pelas ruas naquela época do ano. Era quando ela aproveitava para guardar jasmins em uma caixinha de madeira, o seu maior tesouro. Aquela era a sua casa. Como ir embora? Seu nome em árabe significa esperança, minha neta. Você tem de partir para viver. Por mim e por seus pais. Eu estou muito velho. Não posso lhe acompanhar, Amal. Mas você pode descobrir o mundo, como Simba. Vai ser a viagem mais bonita e mais importante de sua vida. Amal sentiu uma lágrima escorrendo pela bochecha. Mas eu não quero ir sem você, Jadi, ela disse. O avô abraçou Amal bem forte e, sem chorar, falou com toda a certeza do mundo. Eu vou estar sempre com você, minha neta. Não se preocupe. Quando precisar de alguma coisa, pense em mim. Também estarei pensando em você. Lembra do que disse Rumi, o maior poeta persa? Tudo o que há no universo está dentro de cada um de nós. Pergunte e ouça a si mesma sempre, Amal. Você encontrará a resposta. O avô dizia tudo isso olhando ela nos olhos. Ah, leve isto com você, continuou o avô, entregando a ela um objeto amarelo e branco, com a superfície ondulada, que Amal pensou ser um tipo de pedra. Aquele objeto, que ela nunca tinha visto antes, seria seu amuleto durante a jornada. Amal segurou bem forte o presente que o avô tinha acabado de dar a ela. Entendeu, então, que não lhe restava escolha. Amal não entendia a guerra. O avô explicou para ela que, além desta, havia outras pelo mundo. Sempre houve e sempre trouxeram destruição, sofrimento e fome. Por que as pessoas faziam isto umas com as outras? É mesmo muito difícil de entender, Amal. É uma questão sem resposta fácil. Mas me parece que as guerras existem desde sempre porque elas podem ser vantajosas para alguns grupos poderosos, sabe? Disse o avô com uma calma que doeu em Amal, tão carregada de tristeza. Mas vamos ter de continuar esta importante conversa em outro momento, porque agora precisamos planejar a sua viagem. Continuou ele enquanto se levantava, embora a neta ainda tivesse tantas perguntas para fazer. Eles passaram o resto do dia preparando a jornada que se iniciaria em poucos dias. Amal iria de carro com um amigo do avô que estava de partida para o país vizinho, a Turquia, para fugir da guerra. Só de cruzar a fronteira, Amal já estaria correndo menos perigo, o avô acreditava. Da Turquia, ela deveria pegar um barco para a Grécia e, em seguida, outro barco para a Itália. Lá, ela encontraria seu tio Malik, o irmão do pai de Amal, que morava na Itália havia muitos anos. Enviei uma carta para Malik contando de sua ida para lá. Ele estará esperando, afirmou o avô. Amal se lembrava do nariz grande e das pernas tortas do tio, que era jornalista. Tinham-se visto somente uma vez, quando ele veio à Síria visitar o avô. Mas isso já fazia muitos anos. Capítulo 2. O começo da jornada, Turquia. Os 2 dias de preparativos para a viagem passaram rápido. Tinha chegado a hora de Amal se despedir do avô. Ela queria mais tempo, mas o avô havia decidido que não dava mais para esperar. Os bombardeios estavam acontecendo diariamente e metade do vilarejo já tinha partido. Várias casas estavam destruídas. A única preocupação do avô era tirar Amal de lá o mais rápido possível. Na hora da partida, um pouco antes do dia amanhecer, Amal entregou ao avô sua caixinha, onde guardava as pequenas flores brancas que encontrava pelo caminho durante a primavera. Continue guardando elas para mim, Jadi. Não irão passar muitas primaveras até que nos encontremos novamente. O avô tinha lágrimas nos olhos, mas ele sacudiu rápido a cabeça e elas não caíram. Eles se abraçaram com força, e Amal percebeu que o coração dele batia bem rápido. Ele também tinha medo. Ele a afastou
e entregou a ela uma bolsinha com dinheiro para a jornada. Amal se encheu de coragem e entrou no carro. No banco de trás já se espremiam 4 mulheres e agora ela. No banco da frente, dirigindo, estava o amigo do avô, e ao lado, seu sobrinho, que era mais velho que Amal. Todos moradores do vilarejo. Partiram. O rastro de poeira deixado pelo carro logo escondeu o avô, que ficaria ali parado mais um tempo, antes de caminhar de volta para casa, com os ombros curvados. Naquele momento, Amal entendeu que as coisas nunca mais seriam como antes. Assustada, apertou o pequeno amuleto nas mãos e fechou os olhos. Ouviu a voz do avô clara e forte, dizendo uma só palavra: coragem.